Fala pessoal, como vocês estão, como vocês se encontram? Hoje nós estamos aqui para falar de Atos capítulo 7. Vamos falar do discurso, a defesa de Estevão e como foi a morte do primeiro mártir da igreja. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não deu um joinha, dá um joinha aqui, dá um like pra gente. Isso fortalece o nosso canal a ser divulgado para mais pessoas. O YouTube mostra para mais pessoas o vídeo. E se você concorda com o que a gente está estudando, se você gostou, deixa um comentário aí, deixa dicas pra gente, vai nos guiando no que vocês querem que a gente vá fazendo. E eu espero terminar esse estudo de Atos e poder falar, puxa vida, eu terminei um projeto, comecei um projeto e terminei ele. Eu tenho me tornado muito mais bíblico depois desses estudos, tenho me tornado muito mais firme na palavra depois desses estudos, tenho ajudado até no pastoreio da igreja, tá bom? Vamos lá então? Eu espero que você esteja com muita vontade de aprender. Pega o seu caderno, pega essa caneta aí, vamos estudar. Lembrando, a gente está usando o livro do Hernandes Dias Lopes, A Ação do Espírito Santo na Vida da Igreja. Esse livro aqui, Atos, um estudo expositivo do livro de Atos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ai, que sede. Então vamos lá, gente. Estevão foi o protomártir quer dizer o primeiro, tá? Do cristianismo. Viveu de forma excelente, morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado por uma multidão ensandecida e morreu ajoelhado na terra. Mas Jesus ficou de pé para recebê-lo no céu. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé e de sabedoria do Espírito Santo. Foi um homem cheio de graça e de poder. Embora tenha sido eleito para a diaconia das mesas, para servir na assistência social da igreja, ele também operou milagres e pregou com autoridade, exercendo também a diaconia da palavra. Vimos no capítulo anterior como alguns membros da sinagoga dos libertos, lembra no capítulo 6 a gente aprendeu? Discutiram com ele. E como por não poderem resistir à sabedoria com que ele falava, subornaram testemunhas para difamá-lo. Assacaram contra Estevão duas graves acusações. Primeira acusação, você está falando contra a lei de Moisés. Segunda acusação, você está falando contra o templo de Deus. A lei de Moisés é a palavra de Deus, é a lei de Deus. E o templo nada mais era que um lugar super sagrado para os judeus e era o lugar onde eles adoravam a Deus, A multidão alvoroçada arrastou Estevão até o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 judeus, dos mais famosos, das mais famosas classes. Era um tribunal que julgava questões do povo judeu. 71 judeus formavam essa classe aí do Sinédrio. Tem alguns que dizem que eram 70 membros, outros dizem que eram 71 membros, mas era nessa faixa, 70 ou 71 membros, o Sinédrio. Levaram eles lá para julgar. O sumo sacerdote, que era o presidente do tribunal, interroga Estevão acerca das acusações que pesavam sobre ele. Em sua defesa, Estevão profere um longo e articulado discurso, fazendo uma retrospectiva da história da redenção e deixando claro que era inocente das acusações contra ele e as sacadas. Mas não foi só isso. Estevão virou o jogo pois ao mesmo tempo que ele alinhava sua defesa, montava também uma completa peça de acusação contra o povo judeu, acusando eles de desobedecerem à lei, de desonrarem o templo e de matarem o Messias. Então ele vai se defendendo, fazendo uma narrativa histórica no capítulo 7, você vai ler que ele vai se defender, mas ele vai fazer uma narrativa histórica do povo de Deus, do povo judeu. E ele vai armando uma acusação. Primeiro, que vocês que desobedecem à lei, não eu. Vocês que desonram o templo, não eu. E vocês mataram o Messias. Em vez de reconhecerem seus pecados e acolherem com mansidão a verdade das Escrituras, como fizeram as quase 3.000 pessoas no dia do Pentecostes, esses juízes ensandecidos e implacáveis arremetaram contra Estevão e o apedrejaram, arrancando da terra aquele que lhes pregava a verdade. Estava confirmada a acusação de Estevão. Eles eram da mesma estirpe de seus pais que mataram os profetas. Então você vê que eles não aguentaram a verdade. A palavra de Deus ela produz dois efeitos na vida das pessoas. O primeiro efeito, ela abre o coração, ela traz libertação para as pessoas. O segundo efeito, ela pode fechar o coração também. Então, ou ela traz rebeldia, ou ela traz quebrantamento. É um dos dois. Então, se a palavra de Deus ela entra no seu coração, ela não produz arrependimento, quebrantamento, ela vai produzir rebeldia.
É um dos dois, beleza? Então a palavra de Deus, essa verdade que Estevão pregou, produziu rebeldia no coração daquelas pessoas. Eu acho que tá escuro, eu vou acender as luzes para vocês ficarem de boa. Pera aí. Vê se ficou melhor aí, gente. Ficou melhor? Show de bola. Vamos lá. O discurso de Estevão rememora os capítulos mais importantes da história de Israel. O período patriarcal, né? Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 patriarcas. O período do cativeiro, quando eles estão no Egito. E o período do êxodo, quando eles saem da terra do Egito. E depois ele aborda o período da monarquia, né? Dos reis, né? de Israel. A construção do templo e a vinda do Messias. Ele aborda esses períodos da história. Patriarcado, cativeiro no Egito, a saída do Egito, a monarquia de Israel e depois a construção do templo. Depois ele traz a vinda do Messias. A característica comum a esses períodos, né, patriarcal, exílio, êxodo e monarquia, é que nenhum deles, a presença de Deus esteve limitada a um lugar específico. Pelo contrário, o Deus do Antigo Testamento era o Deus vivo, o Deus em movimento, em marcha, que sempre chamava seu povo para novas aventuras e sempre acompanhava e guiava em sua caminhada. A gente tem que entender que a acusação deles era que Estevão estava falando que não precisava ser no templo a adoração, que não necessariamente Deus ficava confinado no templo. Eu sempre costumo dizer isso para a nossa igreja, que Deus, o templo, o espaço onde a gente se reúne não é a igreja. A igreja é eu e você, a reunião do povo de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Você também não é igreja sozinho. Você quer cultuar Deus na sua casa? Ótimo. Mas você sozinho não é igreja. Você só é igreja se você tiver uma comunidade de fé, uma comunidade de amor. Isso é igreja. Eu mais uma pessoa. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Então, só que aqui o povo judeu idolatrava o templo, é como se Deus estivesse confinado no templo. Deus está no templo e não está em lugar nenhum. E Estevão, ele bateu nessa tecla, ele mostrou, e a gente vê durante a história, que Deus não fica confinado em nenhum lugar, que Deus não está limitado ao território de Israel. Deus não é só o Deus de Israel, Deus é o Deus de todas as nações da terra. Então, os judeus tinham interpretado errado a palavra de Deus, julgando que a presença de Deus estava limitada e circunstrita a Israel e seu templo. Estevão mostra que as grandes aparições e intervenções de Deus aconteceram fora de Israel. É maravilhoso isso. E fora do templo. Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, Deus manifestou-se a José no Egito, chamou Moisés no deserto de Midian, fora da terra de Israel. O trono de Deus está no céu e não numa casa feita por mãos humanas. A defesa de Estevão pode ser dividida em 5 pontos, conforme explana Thomas Witterlow. A primeira é que, para que ele dirigiu sua defesa? Para o Sinédrio judaico. Como se fosse o STF de hoje. Ele estava numa sabatina, ele estava sendo sabatinado por um Sinédrio, por um Supremo Tribunal dos Judeus, beleza? Em que espírito foi proferida a sua defesa? Ele foi muito amoroso no início para proferir sua defesa, não só acusando, ele proferiu sua defesa de maneira amorosa. Ele começa dizendo no versículo 1, no versículo 2, escutem, irmãos e pais. Ele chama o povo de irmãos e pais, ele respeita aqueles homens. Em terceiro lugar, de que declarações foi composta a sua defesa? A gente vê que Estevão faz um relato histórico, ele conta a história do povo, ele faz um relato histórico de como Deus usou no tempo dos patriarcas, como Deus usou Moisés, como Deus usou os profetas, e como Deus usou pessoas na época da construção do templo, já que esse assunto do templo era uma das acusações que fizeram contra ele. E ele faz uns contrastes, ele fala assim, da mesma forma que José foi vendido pelos irmãos, vocês, no meio do discurso ele usa isso, se você ler no capítulo 7 vai falar, da mesma forma que José foi vendido pelos irmãos, os irmãos rejeitaram ele foi usado para salvar os irmãos da fome que sobreveio no mundo alguns anos depois. Da mesma forma que Moisés, ele não foi achado digno de ser o libertador de Israel, os israelitas abandonaram Moisés, sabe? Tiraram Moisés fora, falaram assim, você quer ser juiz entre nós? Da mesma forma que o povo rejeitou Moisés quando Moisés quis aparecer com 40 anos lá no Egito, querendo ser o libertador do Egito, o povo rejeitou Moisés, Moisés posteriormente se tornou libertador, né? Da mesma forma ele vai comentando que eles honravam o templo. Muitas pessoas no período antes do exílio na Babilônia, o povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a profanar o templo. Então ele está querendo dizer assim, olha,
Da mesma forma que José e Moisés foram rejeitados, o Messias, qual eu estou pregando, também foi rejeitado por vocês. Ele estava fazendo um contraste de como a história da salvação de Israel sempre foi por pessoas que foram rejeitadas pelos seus. Em quarto lugar, com que argumentos sua defesa foi feita, né? Os judeus diziam que a verdadeira adoração deveria ser atrelada à lei de Moisés, mas isso não era possível, porque o Deus da glória não havia aparecido em Moisés, ele havia aparecido para Abraão antes da lei. Antes da lei existir, Deus tinha chamado Abraão. Então não tem como se adorar a Deus preso na lei, porque a lei de Moisés, com certeza, ela tinha muito valor, ela era a regularização de tudo, ela era um estabelecimento e uma profecia de que viria o Messias. Mas a lei de Moisés não dava para você adorar estritamente atrelada à lei. Por quê? Porque Abraão foi chamado por Deus antes da lei existir, né? Eles também falavam assim, ó, que a verdadeira adoração teve a sua origem no monte, não no Sinai, mas em Ur dos Caldeus, não com Moisés, mas com Abraão. Ainda mais a promessa do Messias, que era o cerne do mosaísmo, foi dada a Abraão antes que ele tivesse descendente ou antes que alguém pudesse deleitar-se na lei. Quer dizer, Deus chamou um homem chamado Abraão. Deus não instituiu a lei primeiro. Por isso que eu sempre falo que Deus ele trabalha com homens. Deus chama pessoas, Deus chama homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Às vezes você fala assim, puxa vida, né? Eu estou trabalhando na minha igreja, estou buscando uma estratégia. Calma, busque a Deus e Deus vai te dar a estratégia dele para você, porque Deus não unge métodos, estratégias, Deus unge pessoas, Deus unge você, e você vai ser o fator decisivo na sua igreja, só a título de aplicação. Mas a gente vê que o povo estava muito atrelado à lei, sem entender que Deus apareceu para Moisés antes da lei. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nossa, tô com sede. Vamos lá. Que resultados a defesa de Estevão produziu? Em relação aos ouvintes, gerou fúria e destempero. Em relação a Estevão, provocou seu martírio. Quer dizer, o discurso dele provocou a ira de pessoas, a destruição do controle deles, a ira, a fúria. Eles mataram Estevão. Estevão morreu. Então, as pessoas, os estudiosos consideram que o discurso de Estevão é uma proclamação sutil e inteligente do Evangelho. Diz que a preocupação de Estevão era demonstrar que a posição dele, longe de ser uma blasfêmia por respeito à palavra de Deus, honrava a palavra de Deus e glorificava a palavra de Deus. Isso porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. Portanto, eram eles, e não Estevão, que estavam negando a lei. Então, Estevão estava querendo mostrar, assim, a preocupação de Estevão era falar assim, vocês desobedecem a lei, não eu. Vocês profanam o templo, não eu. Vocês que não entenderam nada. Vocês que estão equivocados, vocês que interpretaram errado a lei, eu não tenho culpa. Então o Estevão está preocupado em falar assim, a gente falou até no capítulo anterior que o rosto de Estevão brilhava como de um anjo, né? Brilhava, eles viam o rosto de Estevão, uma paz no rosto dele, a ponto de acharem que o rosto dele estava brilhando como de um anjo. E isso aconteceu com Moisés também, quando Moisés saiu do Sinai, acabou de receber a lei, o rosto de Moisés brilhava. E Deus, por propósito, fez o rosto de Estevão brilhar naquele momento, dizendo assim, ó, vocês estão acusando ele de estar contra a lei, mas ele não é contra a lei de Moisés, ele é como Moisés. Ele é parecido com Moisés, ele tá vivendo exatamente aquilo que Moisés profetizou, ele acredita no Messias, no Cristo, que todos os profetas, inclusive Moisés, profetizaram que viria. Então, Deus está dando um testemunho ali de Estevão. Estevão é como Moisés. Estevão, ele está firmado na lei, porque ele entende que o cumprimento da lei está em Jesus. Então, vamos lá. Ele dá alguns exemplos, e a gente vai analisar com detalhes esses exemplos. Ele começa com o exemplo de Abraão, do versículo 1 ao versículo 8. Estevão começou com Abraão, porque para os judeus a história começa com ele. Eu vou ler aqui para você rapidinho, ó. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, versículo 2. Então ele fala de Arão, porque em Abraão ele vê três características. Primeiro ele diz assim, Abraão foi um homem obediente ao chamado divino.
Porque Abraão, ele saiu da terra dele, ele obedeceu. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e eu te mostrarei uma terra, eu te levarei a um lugar. Ele obedeceu. Em segundo lugar, ele saiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8 fala que ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu. Uma obediência independente do que ia acontecer, Abraão foi obediente. Abraão foi um homem de fé, mesmo não sabendo, né, onde que ele ia, ele cria que Deus tinha o melhor para ele, ele cria que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Mesmo não tendo nenhum filho, ele cria que durante essa jornada, saindo da terra dele, Deus daria um filho para ele. E terceiro, Abraão foi um homem de esperança. Apesar de nunca ter visto plenamente a promessa realizada, jamais duvidou de que ela se cumpriria. A atitude de Abraão de sair da sua terra em obediência ao chamado divino reprovava os judeus que acusavam Estevão. Você vê que Abraão, ele não viu a promessa se cumprir. Porque quando ele morreu, ele só tinha Isaac. Ele não tinha milhares de pessoas como Deus prometeu que ele teria. Ele nem tinha terra direito. Então, Abraão não viu a promessa se cumprir. Abraão, ele morreu sem ver a promessa se cumprir, mas ele cria contra a esperança, entendendo que a promessa estava além da vida dele. Que a promessa que Deus tinha para a vida dele não morria quando ele morria. Não morria quando ele fosse para a sepultura, a promessa de Deus continuava. Ela tinha um efeito muito maior. Depois, a gente tem que entender também que ele fez uma análise sobre José. Veja que maravilhoso. Ele fez uma análise sobre José. Ele fala sobre Abraão. Abraão testemunha dele que Abraão creu. Abraão, ele saiu da posição que ele estava, mesmo sem entender, e creu. E depois ele faz uma análise de José. Estevão faz a transição de Abraão para José. Notamos imediatamente de que se a Mesopotâmia foi o contexto surpreendente no qual Deus apareceu a Abraão, quer dizer, não foi em Israel, nem existia Israel, foi na Mesopotâmia. O Egito foi o cenário igualmente surpreendente que Deus lidou com José. Apesar de José ser estrangeiro e escravo no Egito, Deus estava com ele para livrá-lo de todas as suas aflições. José deixou a cadeia para ser governador do Egito. Deus estava não apenas com José, mas também com toda a sua família, pois ele o salvou da morte durante grande fome. O cenário dessa libertação divina também foi o Egito e não Canaã. Estevão colocou mais uma pedra no alicerce de sua argumentação, derrubando a falácia das infundadas teses de seus juízes. Ele está falando assim, vocês falam tanto de Israel da Terra Santa, de templo, mas Deus agiu na Mesopotâmia chamando Abraão, Deus agiu no Egito chamando Moisés no Egito, salvando a gente, levando a gente para o Egito. A chave da vida de José pode ser encontrada nas suas próprias palavras. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quer dizer, o plano de Deus, quando fizeram mal para José, expulsando ele para o Egito, vendendo ele como escravo, Deus usou esse mal para trazer o bem, não só para os irmãos dele, mas para quase 2 milhões de pessoas que viviam nos arredores do Egito, que precisaram se alimentar no Egito. Então o jeito que Deus achou de matar a fome de pessoas naquele tempo foi ungindo a José, foi usando um mal que fizeram contra José para salvar o povo dele, para salvar aquelas pessoas que viviam ao redor do Egito, inclusive os irmãos dele. Então a gente vê aqui que Estevão resume as características de José dizendo que Deus lhe deu graça e sabedoria. William Barclay salienta que uma vez mais se vê o contraste. Os judeus estavam perdidos na contemplação de seu passado e engessados nos labirintos de sua lei, enquanto José cumpria as agendas de Deus, ainda que em terra estranha e de forma inusitada. A gente vê que os judeus que estavam acusando Estevão, eles estavam perdidos. Eles não tinham uma análise correta da história. Eles não tinham uma análise, sucinta, mas verdadeira da história deles mesmos. Eles estavam perdidos. Eles não entendiam que o fim da lei era Cristo, que o Messias que eles mataram alguns anos antes era a salvação para eles, a salvação que eles rejeitaram, a pedra angular que eles rejeitaram. E por estar perdidos e equivocados a respeito da lei, eles não estavam entendendo nada. O nosso Deus ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelos sofrimentos em troféus de sua graça. É como dizem os poetas, os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. No meio dessa saga dolorosa, José é o mais próximo tipo de Cristo encontrado na Bíblia. O que são tipos de Cristo? São pessoas do Antigo Testamento que foram como Jesus, que foram uma sombra
do que Cristo viria a sofrer e padecer ou viver. Vamos ver aqui algumas coincidências, né? Amado pelo Pai, invejado pelos irmãos. Jesus é amado pelo seu Pai. Vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por... Não foi por 20 moedas de prata, acho que foi por 30 moedas de prata. Eu não sei agora, tem que pegar o texto bíblico. Desceu ao Egito em tempos de prova. Perseguido injustamente. Jesus também foi perseguido injustamente. Abandonado pelo amigo. Exaltado depois da aflição. Governador, salvador do seu povo. Então, a gente tem que entender que José viveu todas as características que Cristo viveu. José foi preso com 2 malfeitores, Jesus também. José foi esquecido pelo seu amigo da prisão, que ele fez só bem para ele. Jesus também foi esquecido pelos seus amigos, pelos seus apóstolos, por Pedro foi esquecido. Mas mesmo assim, ele venceu a morte e ele governa sobre todas as coisas. Veja que lindo, a intervenção de Deus por nós, né? E livrou-os de todas as suas aflições, versículo 10 do Atos 7, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. A graça de Deus através de nós. Veja, Deus não poupa que sofremos injustiças, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. Analisando o texto em apreço, Thomas Winterlaw aponta que José foi vítima de um terrível crime perpetrado por seus irmãos, instigado pelo ciúme fraternal e seguido por imerecida aflição. Contudo, José foi também alvo de uma maravilhosa intervenção divina, pois Deus o consolou em seus problemas, libertou deles e depois o promoveu. Finalmente, José foi instrumento de uma providencial libertação. Seus irmãos conscientemente o mandaram para o Egito como escravo, e José conscientemente os levou ao Egito para desfrutarem de plena liberdade. Que lindo, né? Os irmãos mandam, sem saber o que estavam fazendo, mandam ele ser escravo no Egito. E ele, conscientemente, sabendo o que estava fazendo, manda os irmãos irem para o Egito, não para serem escravos, para serem livres, para habitar numa terra boa lá no Egito. Depois, agora, ele sai do exemplo, Estevão sai do exemplo de Abraão, dos patriarcas, ele vem descendo, Abraão, Isaac, Jacó já era 12 patriarcas, esses 12 patriarcas vendem José, ele usa José como exemplo, e depois ele usa o exemplo de Moisés, ele está fazendo uma análise histórica aí, no seu sermão, na sua defesa perante esse tribunal, e ele fala assim, o próximo a aparecer na cena é Moisés. Aqui, possivelmente, Estevão se alongou um pouco mais, porque foi acusado de falar contra Moisés. Então, como ele foi acusado de falar contra Moisés, agora ele precisava parar um tempo um pouquinho maior da sua tese, da sua defesa, para falar sobre Moisés, né? Um pouco mais. A vida de Moisés pode ter sido dividida em 3 períodos de 40 anos cada. No primeiro período, Moisés é salvo, né, por uma intervenção divina e é criado dentro dos palácios de Faraó. Então, a Bíblia vai falar que ele era doutor em toda a ciência egípcia, em toda a casa egípcia, ele era inteligentíssimo, sabe? Formado em todas as ciências egípcias. Então Moisés era o cara, um grande líder. E quando, nesses 40 anos, quando ele tenta ser um libertador ali, ele quer ser juiz ali no povo de Deus, ele chega nos israelitas e aparta uma briga de 2 israelitas brigando, e fala assim, viu, por que vocês estão brigando, né? E aí os israelitas olham para ele e falam assim, quem te constituiu juiz entre nós? Vai matar a gente igual você matou o egípcio? Então, no primeiro momento desses 40 anos, Moisés quis ir na força do braço dele, achando que ele ia ser o libertador, porque ele tinha qualidades para ser libertador dos israelitas, mas Deus mostrou que não era daquele jeito que ele queria. No segundo período, né, Moisés tinha de 40 a 80 anos, Moisés reconhece que é fraco. Antes ele achava que era o bonzão, né? Agora ele conhece que é fraco. Ao ser rejeitado como libertador do seu povo, foge para a terra de Midian, onde se estabelece como peregrino, casa-se, tem filhos, troca o trono do Egito pelo deserto, as carruagens pelo cajado, troca as delícias, né, do trono do Egito pelo um deserto escaldante, um sol escaldante cuidando de ovelhas. Então você vê que o mesmo Moisés rejeitado pelos israelitas, como autoridade e juiz, é agora escolhido por Deus como chefe e libertador do seu povo, com a assistência do anjo que lhe aparece na sarça. Então, Moisés, ele foi rejeitado no primeiro momento. Agora Moisés não é mais rejeitado, agora Moisés é libertador. Deus manda ele lá libertar
o Egito. No terceiro período, né, de 80 a 120 anos, Moisés aprende que Deus é tudo. Já octogenário, né, já tem 80 anos, Moisés vai ao Egito, libertando o povo de Israel da amarga escravidão. Deus manifesta na terra dos faraós o seu poder, através de portentosos milagres, triunfando sobre Faraó e o panteão dos deuses adorados naquela terra. Então Deus triunfa no tempo certo e Deus vem e triunfa no Egito com grandes milagres, com grandes proezas. Quando Moisés estava pronto para isso realmente, quando Moisés sabia que ele não era nada, que ele era fraco, que ele precisava de Deus, que era Deus que queria libertar o povo. Para os judeus, Moisés estava acima de todos os homens que haviam obedecido o mandato de Deus. Era literalmente o homem que havia deixado um reino para responder ao chamado de Deus para conduzir o seu povo. William Barclay corretamente destaca: um homem de grandeza não é aquele que, como judeus, está atado ao seu passado e apegado aos seus privilégios. O homem verdadeiramente grande é aquele que está pronto a responder ao chamado. Sai e deixa para trás toda a comodidade e tranquilidade que tinha. Você vê que Moisés, ele tinha uma tranquilidade na terra de Midian também. Ele estava de boa lá, mas ele saiu daquele chamado para libertar o povo. Ele saiu, ele não aceitou os benefícios do palácio. E Moisés realmente foi um grande homem, foi o maior do mundo antigo, na minha opinião. Depois de Cristo, Moisés está aí entre os maiores do mundo antigo. Ele viveu extraordinariamente, ele obedeceu a Deus, ele falava com Deus como se fosse um amigo, mas os judeus estavam equivocados. Os judeus não queriam sair daquela posição de portentores da lei, né? de os caras da lei. Eles não queriam sair dessa posição, e por não sair dessa posição, eles acabaram cometendo equívocos. Eles não interpretavam certo nem a própria lei deles. E aí, depois de falar sobre Moisés, Estevão, ele fala assim: agora eu quero falar sobre Israel, um povo que foi rebelde contra Deus. Foi Moisés, continua Estevão, quem predisse a vinda do Messias, um profeta semelhante a ele. Então você vai lá no Deuteronômio 19:15, Moisés está profetizando que viria um Messias. Vai sair no meio de vocês alguém semelhante a mim, como se fosse um profeta. E a ele ouvir. Vocês vão ouvir ele, e ele vai ser o Messias, ele é o escolhido, ele vai ensinar o povo toda essa lei aqui. Por isso que Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Porque Cristo, ele cumpre todas as ordenanças da lei, todas as exigências da lei, Cristo cumpre. Mas Cristo não só cumpre, Cristo também paga toda a exigência de Deus em relação ao pecado. E por causa de Jesus, nós podemos ter salvação. E veja que lindo. Porém, assim como o povo rejeitou a liderança de Moisés, porque o povo também rejeitou Moisés, mesmo Moisés sendo bom. Também seus ouvintes rejeitaram o profeta apontado por Moisés. Assim como seus pais mataram profetas, também eles crucificaram Jesus. Ele está falando assim: viu gente, vocês são religiosos, mas vocês sempre mataram os profetas que vinham e acusavam as falhas que vocês tinham. Vocês sempre acusaram e sempre mataram profetas, vocês rejeitaram não só Moisés, rejeitaram o Messias que Moisés profetizou. Estevão até então reprovava seus ouvintes por interferência, agora fere-os com a espada da verdade de forma direta. Seu discurso não é mais uma acusação velada e implícita, mas um libelo acusatório explícito e contundente contra seus ouvintes. Agora ele não está mais passando pano, agora ele vem e ataca. Vocês mataram o Messias também. Vocês rejeitaram Moisés, porque Moisés que falou que Jesus viria. Moisés testifica de Jesus. De acordo com John Stott, assim que Estevão termina de esboçar a vida e o ministério de Moisés no Egito, em Midian e no deserto, mostrando que Deus estava com ele em cada período e lugar, portanto, a lição que devemos aprender a partir da experiência de Moisés é que Deus está presente em todos os lugares e a Terra Santa está em qualquer lugar onde Deus está. Quer dizer, Deus não tem um lugar para ele estar, Deus não tem um lugar quando ele fica confinado, não, aonde ele está é Terra Santa. Se Deus estiver no seu quarto, você buscar ele, esse lugar é um lugar santo. Se Deus, onde que é lugar santo? Onde Deus está. Onde que é um lugar profano? Onde Deus não está. Simples assim. Enquanto os judeus achavam que podiam confinar Deus a um país, como se tem gente que fala, Deus é brasileiro, né? e os israelitas acham que Deus é israelita. E não. Claro que Jesus Cristo é judeu, Jesus Cristo nasceu na nação de Israel. Mas Deus não é um Deus que se prende confinado a um povo. Deus é um Deus de nações, é um Deus que manda em toda a terra. Aí, ele sai de Moisés e fala assim, agora eu quero fazer uma explanação sobre Davi e Salomão. Ele está fazendo uma análise histórica, ele vem falando, os patriarcas, Moisés deu a lei, vocês caminharam no tabernáculo durante anos. Daí Davi e Salomão
idealizam o templo e fazem um templo, uma morada. Ó. Estevão passa a descrever o período da colonização da terra prometida e o estabelecimento da monarquia. É nesse tempo que uma estrutura religiosa é mencionada pela primeira vez. Ao referir-se ao tabernáculo e ao templo, Estevão não deprecia nenhum dos dois. Ao contrário, afirma que o tabernáculo foi construído de acordo com a determinação divina e que Josué e os pais levaram para a terra que tomaram as nações. Desde a conquista da terra até os dias do rei Davi, o tabernáculo era o centro da vida nacional. Foi então que Davi encontrou graça diante de Deus e pediu permissão para edificar uma casa mais sólida e permanente ao Senhor. Seu pedido foi recusado e coube a Salomão, seu filho, edificar o templo. Então ele está contando a gente, você lembra? Davi quis construir algo para o Senhor, Deus respondeu, não, você não vai construir nada, seu filho vai. Seu filho vai construir algo para mim, uma casa para eu morar. Mas Deus não habita em casa feitos por mãos de homens. E veja que o próprio Salomão, que edificou a casa, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim, ó, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos essa casa que eu edifiquei. O próprio Salomão construiu o templo, está falando que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Né? Estevão, entretanto, deixa essa afirmação de Salomão, ele não cita isso em Atos, ele cita a de Isaías, né? Ele cita de Isaías 66, versículo 1 e 2, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Puxa vida, ele usa um texto de Isaías, falando assim, ó, o céu é a minha morada, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Que casa consegue me conter? Não fui eu que criei tudo? Isaías sendo usado por Deus ali para dar uma dimensão maior. Porque o povo, presta atenção nisso, o povo judeu naquele tempo, ele tinha substituído Deus pelo templo. Eles não estavam adorando Deus numa estrutura no templo, eles estavam adorando o templo. Eles tinham colocado o templo como sagrado. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo, porque às vezes nós temos santificado estruturas e não podemos santificar estruturas. Não podemos fazer estruturas se tornarem santas. Estruturas são estruturas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele não é uma estrutura. As estruturas mudam. Tanto é que, ó, veja como que é lindo isso daí. No tempo de pandemia, muito pastor antigão, arcaico, que não ligava para internet, não ligava para divulgação, não ligava para live, foi obrigado a fazer culto na internet. Muito pastor que metia pau na internet, porque internet, não sei o que, foi obrigado a colocar um celularzinho e gravar os cultos dele online na casa dele por causa da pandemia. Quer dizer, estruturas se modificam, gente. Estruturas se modificam. Por isso que você não pode criticar, por exemplo, tem uma igreja em célula, você não pode criticar a igreja em célula. Por quê? Porque é uma estrutura, é uma estratégia. É um jeito de fazer, não é o jeito. Se você não fizer assim, você está errado. Não. Porém, você não critica, não pode criticar a estrutura, porque estruturas não são para serem santificadas. Estruturas, elas podem ser modificadas. É a palavra de Deus que não pode ser modificada. Então, eu queria ler aqui para vocês. John Stott, de forma brilhante, resume a tese usada por Estevão em sua defesa. Um único fio percorre toda a primeira parte de sua defesa. O Deus de Israel é o Deus peregrino, olha que lindo isso, que não restringe-se a um lugar. As principais afirmações desse discurso são: o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia pagã. Deus estava com José mesmo quando ele ainda era escravo no Egito. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa. Apesar de no deserto de Deus ter andado de tenda em tenda, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. É, portanto, evidente, com base nas próprias Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local e que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir a sua atividade. Se ele possuir uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual vive. Ele se comprometeu a ser o Deus deles através de uma aliança solene. E de acordo com essa promessa da aliança, onde quer que seu povo esteja, ali também ele está. Que lindo, cara. Onde está a reunião do povo dele, onde o povo dele está reunido, ali Deus está. Hoje, a nossa igreja aí, Quadrangular Parque Piracicaba, onde eu sou pastor, a gente se reúne na Avenida Euclides de Figueiredo 1866. Se a gente comprar um lugar maior, porque a igreja vai crescer e precisar de um lugar maior,
aquele outro lugar vai se tornar um lugar santo, porque nesse lugar que o povo de Deus se reúne, Deus tem compromisso com o seu povo, com a sua igreja, com as pessoas que estão reunidas no seu nome. Ele não tem compromisso com estrutura, ele não tem compromisso com barracão. É isso que a gente tem que entender. É isso que Estevão estava querendo dizer. Estevão acusa Israel de ter limitado Deus equivocadamente. O templo que foi dado para ser uma bênção tornou-se uma maldição. Em vez de ser um meio, tornou-se um fim. Lembra que eu falei? Em vez de eles adorar a Deus, eles estavam adorando o templo. Agora ele finaliza com Jesus. Ele fala, Abraão, os patriarcas, José e Moisés, Davi e Salomão que fizeram o templo, que foram idealizadores do templo. Aí ele fala de Jesus. Ele vem e fala de Jesus, do Messias. Estevão acusa os judeus de terem perseguido continuamente os profetas. Chega agora ao ponto máximo de seu argumento, quando maneja a espada da verdade e acusa seus ouvintes de serem homens de dura serviço. A mesma acusação outrora feita aos pais por Moisés e pelos profetas. Quer dizer, ele usa Moisés e os profetas, a mesma acusação que Moisés e os profetas falavam para o povo. Né? Ele estava querendo dizer assim, ó, vocês são incircuncisos de coração, de ouvidos. Acusação igualmente feita por Moisés e pelos profetas. Então, vocês são incircuncisos de coração. Incircunciso é uma palavra para falar de uma pessoa que era pagã, que não era do povo, que não tinha marca do povo. Vocês são incircuncisos aqui, ó. Vocês são circuncisos de ouvido. Vocês não entenderam. Agora, isso aí, gente, você falar isso num tribunal judaico é realmente muito corajoso. É realmente muito ter compromisso com a verdade. Estevão denuncia os seus ouvintes e os acusa de serem culpados de pecarem contra o Espírito Santo, contra o Messias e contra a lei. Primeiro, Estevão proclama, vós sempre resistiu ao Espírito Santo rejeitando seus apelos. Segundo, Estevão denuncia, seus pais perseguiram todos os profetas até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Quem quer ser justo? Jesus, o Messias. Os judeus que estão diante de Estevão são ainda piores, pois se tornaram traidores e assassinos daquele que for anunciado pelos profetas. Terceiro, apesar de serem especialmente privilegiados pelo fato de terem recebido a lei por intermédio de anjos, os judeus não têm obedecido essa lei. É muito louco isso aqui, cara. Estevão fala assim, ó, os seus pais, os seus antecessores mataram os profetas quando os profetas denunciaram os seus pecados. Mataram os profetas quando eles anunciaram que viria Jesus, o justo. Vocês fizeram a mesma coisa. Vocês mataram Jesus. Vocês mataram o justo. E Estevão, do versículo 54 ao 60, vai falar do martírio dele, né? O protomártir, o primeiro a morrer pela causa de Cristo. Estevão confronta com grande vigor os homens que haviam matado Jesus. A consciência deles ainda está cauterizada. Em vez de demonstrarem arrependimento, rilham os dentes, apanham pedras para cometerem outro crime horrendo. A morte de Estevão possivelmente não foi um juízo, mas um linchamento, uma vez que o Sinédrio não tinha competência para aplicar a pena capital a ninguém. O Sinédrio judaico, gente, lembra que ele não tinha poder para matar ninguém. Quem matava as pessoas eram romanos. Eles tinham que levar para a lei romana, para os romanos aplicar uma lei capital de matar. Matar só a lei romana, a jurisdição romana. O tribunal judaico não tinha esse poder. Então, provavelmente, acredite-se que foi um linchamento. Eles não aguentaram ouvir as verdades ali que Estevão estava falando, arrastaram ele fora da cidade e apedrejaram ele. Então, muitas das vezes, a palavra de Deus vai produzir na vida de pessoas não arrependimento, mas uma rebeldia. Eu já preguei a palavra de Deus para pessoas e as pessoas se tornaram pessoas que tinham ódio de mim. E não porque eu fiz algo de errado para elas. Teve pessoas que já ficaram bravas comigo, com ódio, porque eu fiz algo errado para elas. Teve já isso também. Mas tem pessoas que por causa da pregação do evangelho criam ódio de você, porque o evangelho tem esses dois efeitos. Ou ele quebranta, ou ele endurece. Ou você se quebranta e fala, eu preciso de arrependimento, ou você se endurece e cria ódio contra Jesus e contra os pregadores desse Jesus, né? O primeiro diácono da igreja teve ousadia para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade e para ser o primeiro mártir. Esse protomártir do cristianismo seguiu o exemplo de Cristo em sua vida e também em sua morte. Ele foi como Jesus na vida, porque ele servia, ele fazia milagres, ele pregava a palavra da verdade,
mas ele também seguiu o exemplo de Cristo na morte, porque quando estavam apedrejando ele, ele disse assim: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus disse, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estevão imita o exemplo de Jesus. Estevão, o terrível tumulto terminou em uma estranha paz. Ele dormiu na terra e logo foi recebido no céu pelo próprio Jesus. Isso é maravilhoso, porque Estevão, ele não se limitou, ele não teve medo da morte, ele não teve medo de não ser o legal da coisa. Ele, eu acho que foi mais corajoso até que Pedro, porque Pedro acusou ele, os líderes judaicos, mas Pedro depois abrandou dizendo: vocês fizeram por ignorância. Estevão, ele talvez estava farto daquela oposição judaica e foi firme: vocês mataram, vocês faziam isso sempre, vocês já fizeram isso, é o costume seu, né, matar profetas, vocês fizeram isso com Jesus. Isso é maravilhoso, porque injustamente ele morreu, mas a vida dele, por mais que foi curta, porque ele era um jovem, foi de extrema importância. Eu lembrando aqui uma letra do Racionais que diz: é melhor viver pouco como um rei do que muito como um Zé. E eu acho que Estevão, ele viveu pouco, mas não como um rei, mas a vida dele fez a diferença. E eu quero terminar esse estudo de Atos, capítulo 7, dizendo que assim como Estevão não teve uma vida longa, porque ele era um jovem de 22, 23 anos, que morreu falando a verdade da palavra de Deus. Assim como Estevão, eu quero finalizar com uma frase do Jimmy Elliot, que foi um grande missionário no Peru, que disse assim: nossa vida não deve ser longa, nossa vida deve ser completa. O que você tem feito com a sua vida? Quantas pessoas você tem cuidado através da sua vida? Quantas pessoas você tem pregado a verdade da palavra de Deus? Não gaste sua vida com superficialidade. Aprofunde-se na palavra de Deus, aprofunde-se no relacionamento com Deus, em conhecer a Deus. Que Deus te abençoe.